Olá para você que passa a nos acompanhar agora. É uma alegria poder ministrar a palavra do Senhor, compartilhá-la com você também. Nós estamos aqui na nossa comunidade, louvando ao Senhor, cumprindo a vontade do Pai, que é participar da mesa dele. E é uma alegria poder compartilhar isso com você, amado. Hoje eu vou compartilhar a segunda parte da mensagem que eu comecei na semana passada. A gloriosa bênção da eleição e predestinação bíblica. Parte 2. E falar disso, você pode, nossa, pastor, você está sendo tão redundante, está repetindo tanto assim essa bênção da eleição e predestinação, porque tem a ver conosco, igreja, tem a ver comigo, com você que já entendeu, recebeu a Cristo. Então, é muito importante que você entenda a riqueza da glória que você tem, que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho ministrado que o propósito de Deus na eleição e na predestinação, ela não repousa sobre pessoas individualmente, tá? Mas sim, ela repousa sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. É muito importante isso, porque tem doutrinas que interpretaram isso de maneira equivocada, colocam a eleição e predestinação sobre pessoas, e não é sobre pessoas, é sobre o corpo. Se você faz parte do corpo de Cristo, e você precisa entender o que significa isso, você faz parte desse propósito estabelecido por Deus antes de haver mundo. Isso é maravilhoso. A igreja, eu tenho falado, a igreja é a geração dos filhos de Deus que foram gerados em Cristo, o último Adão. A igreja é a geração dos filhos de Deus que foram gerados de Cristo. Da mesma maneira, amados, que é muito importante fazer essa ligação. Da mesma maneira que Adão, o primeiro homem criado, né? Adão é o homem da terra, o homem natural. Ele criou uma geração natural, mas essa geração se tornou depravada, ela se tornou fora do propósito. Cristo veio e dá início a uma nova geração. Essa geração é de nós que cremos e recebemos o Filho de Deus, gerados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E qual é o objetivo disso? Nós temos a mesma imagem do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto. E a promessa de que Deus nos ressuscitará em Cristo Jesus é uma promessa central no Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, existe, eu poderia dizer assim, resumidamente, duas mensagens centrais: o novo nascimento, que é a nova geração em Cristo, e a ressurreição. Então, a ressurreição não é uma balela, não é uma invenção de homens. A ressurreição é uma promessa de Deus que ele cumpriu em Cristo. Por isso, Cristo é chamado primogênito dentre os mortos. E atrás dele vem eu e você. Atrás dele vem todos que creram desde que ele morreu na cruz e ascendeu aos céus. Todos esses serão ressuscitados em glória juntamente com ele, vivificados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que opera através da palavra dele, trazendo vida. Vida ao que estava morto no pecado. Ele trouxe vida para nós. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que nos ressuscitará com ele também em glória. Você pode dizer aleluias? Primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre isso, primeira carta aos Coríntios 6,14. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. O mesmo poder, amados, o poder do Deus vivo, o poder do Deus todo-poderoso, daquele que reina sobre tudo e todos, o Deus que criou tudo para si, como nós cantamos, né? Criou tudo para si. Esse Deus cumprirá essa palavra, aleluias. Em João capítulo 6, Jesus também fala sobre isso, João 6,40. Olha que Jesus fala nesse capítulo. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o último dia? É o dia que a gente tomba aqui, o dia que a gente fecha os olhos aqui, o dia da nossa morte física, ou o dia do arrebatamento da igreja, quando se consuma o plano da igreja, né? Fecha o corpo de Cristo. O arrebatamento da igreja declara o fechamento do corpo de Cristo.
essa ressurreição, amados, ela traz a esperança de um corpo incorruptível. Hoje, nós temos um corpo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Sempre é importante repetir isso, para que a gente se firme. Mas eu estou num corpo natural, que pela fé já foi desfeito. É um corpo que vai morrer fisicamente, porque a palavra de Deus não volta atrás. Eu vim do pó, e ao pó voltarei. Mas aqueles que nasceram de novo, o nascimento espiritual, quando morrem aqui, são ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo, nos dando um corpo incorruptível, um corpo que não sofrerá mais o dano que a gente sofre aqui de dores, coisas, corpo, alma e espírito, coisas, né, que acontecem conosco. Nós temos essa garantia eterna, essa garantia de vida eterna com Deus. Então, na ressurreição, presta atenção, porque às vezes isso passa um pouquinho batido, e o Senhor tem me feito repetir isso, é na ressurreição, que a igreja, corpo vivo de Cristo, se torna a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, daquele que foi eleito, que é Cristo, né? Conforme o propósito de Deus estabelecido em Cristo. Jesus é o eleito, não é o homem que foi eleito. Jesus, Deus escolheu a Cristo. A Aninha leu em Colossenses, né, capítulo 1. Deus escolheu a Cristo e depois escolheu a geração que dele procede. É na igreja que se cumpre o propósito de fazer Cristo preeminente sobre todas as coisas, né? Paulo fala sobre isso em Efésios 3, depois você lê a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 9 e 11, que eu já citei na outra palavra. Esse é o foco da eleição e predestinação. É a vocação celestial da igreja. Vocação celestial da igreja. Diga assim, eu pertenço. Eu tenho a vocação celestial da igreja. Isso é um privilégio, amados. Isso é um privilégio. Isso visa a preeminência do nosso Senhor, que morreu por nós, como nós cantamos, que foi até o fim, que suportou a morte tenebrosa de cruz, mas ele ressuscitou. E nós participamos dele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acompanhem comigo. Primeira carta de Pedro 2, 9. Pedro entendeu isso e fala essa mesma linguagem. Então, todo o Novo Testamento, desde Jesus, as cartas dos apóstolos, vai frisar isso, a vocação celestial da igreja. Pedro escrevendo aos cristãos que creram em Cristo, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Outro texto também, 2 Pedro mesmo, aí em Pedro, a segunda carta de Pedro 1:4. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Se não tiver grifado na sua Bíblia, grife isso. Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência no mundo. Então essas são promessas maravilhosas, amados. E tudo isso que eu estou falando, toda essa promessa, esse propósito, tem em vista o quê? Este mundo? Não. Como a gente falou na quarta-feira aqui. Não tem em vista esse mundo. Tem em vista o reino de Deus, a eternidade. Tem em vista aquilo que Deus planejou. Porque quando Adão pecou, o propósito de Deus não parou, mas abriu-se uma brecha para poder o verbo encarnar, corrigir o erro de Adão. Corrigir não, é apagar, né? Porque Cristo veio para substituir a desobediência do primeiro homem. Eu sempre vou repetir isso para que você entenda que Cristo é o último Adão, no plano de Deus. Então, é importante entender isso, que tem visto o reino de Deus, que a eternidade é um reino que não pertence a este mundo caído mais. Esse mundo, a palavra de Deus diz que esse mundo aqui vai se desfazer. Né? É por isso que Jesus ele fala na palavra, em João 6,33, que para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Então, a palavra do Senhor para mim e para você, não se apegue a este mundo. Esse mundo vai passar. Mas eu não vou
Isso não fala de comodismo. Isso não fala que aqui eu preciso me sustentar, porque do outro lado tem a palavra também diz que a gente precisa se sustentar. Então, isso não quer dizer que eu vou ficar em casa esperando Cristo voltar. Não, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, me sustentando neste mundo e com a graça de Deus, Deus faz com que eu abra minha boca e proclame a bondade e a palavra dele em todo o tempo que eu estiver aqui. Até que se cumpra, né, as coisas dele. Então, Jesus ele fala sobre isso em João 8,36. Agora, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Tá? O meu reino, tem algumas interpretações aí também que diz que o mundo vai melhorar. O mundo está melhorando, meu irmão? Responde você, o que você vê? Está melhorando, né? Pois tem teologias aí que dizem que o mundo vai melhorar por causa da pregação do evangelho. Não, este mundo vai passar. Diz a palavra, vai passar. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou cumprindo. Como a Ana falou, existe o tempo e o modo, né, para as coisas de Deus se cumprirem. E a gente precisa entender essas coisas pela palavra, não pela nossa mente vã, não pelos nossos pensamentos humanos, não, pela palavra do Senhor. Esse reino de Deus é um reino celestial e espiritual, que será estabelecido por Deus e não por homens. Amém? Nesta terra, a palavra frisa muito isso. Em toda a Bíblia, tá? Não é só no Novo Testamento. Nessa terra nós somos o quê? Forasteiros, peregrinos. Várias passagens. Se você quiser anotar, eu vou falar rapidinho, porque não está aí na projeção. 1 Crônicas 29:15. Salmos 119, 19. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. 1 Pedro 2:11. Essas aqui são uma das principais, mas tem várias passagens com conotação direta ou indireta, dizendo nesta terra, desde Abraão, nós somos peregrinos. O próprio Abraão fala sobre isso. Então, amados, a gente tem que ter essa noção pela palavra do Senhor, que Deus deu a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Esse mundo jaz no maligno, cheio de injustiça, patente, claro, né? Se alguém não estiver vendo, está cego ou enlouqueceu, perdeu a mente natural, perdeu o raciocínio. Este mundo jaz no maligno, prolifera aqui a morte, a corrupção, a injustiça. E a gente precisa entender essas coisas. E é por causa disso, desse novo céu, nova terra, por causa da semelhança dos filhos de Deus a Cristo Jesus, que Jesus disse também que meu Pai e eu trabalhamos até agora. João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É por isso que Jesus falou isso. Em função do novo céu, nova terra, em função de nós sermos glorificados, né? Através da formação do templo, da igreja, o Pai e o Filho estão trabalhando. Deus, lá em Gênesis, diz que Deus criou tudo, né? Até o sétimo dia. No sétimo dia descansou. Gênesis 6, né? Se eu não estou enganada, 6, 7, não. Gênesis 1, 7, né? Deus descansou no sétimo dia com relação às obras desta criação, mas com relação aos bens futuros, com relação ao propósito dele que não foi interrompido, ele continua trabalhando. É a nova criação que não é desse mundo visível. O Pai e o Filho continuam trabalhando. Aleluias. Em vista disso que eu vou ler agora também, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Acompanhem comigo pela sua palavra, pela Bíblia. Tenha uma Bíblia. Tenha uma Bíblia. Manuseie ela. Manuseie. Grife. Escreva. Aquilo que você está entendendo. É muito importante ter o papel. Hoje nós temos o celular. Facilita bastante coisa. Eu uso bastante celular quando eu não posso ter a Bíblia perto. Mesmo quando eu tenho para ser mais ágil na pesquisa, eu uso o celular. Mas a Bíblia, amados, ela é impressionante quando a gente a tem e a gente manuseia ela, como a gente percebe o poder de Deus falando conosco, a palavra falando conosco. Hebreus 9:11 diz: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros. Presta atenção no texto. Sumo sacerdote dos bens futuros. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que não penetrou no coração humano, né? Por um maior e mais perfeito tabernáculo.
não feito por mãos, isto é, não desta criação. Quem é o maior e mais perfeito tabernáculo? Eu e você. Maior e mais perfeito tabernáculo. Tá? Então, em função, nós faremos parte dessa nova criação. Tá? É por isso que Deus, através do seu servo Isaías, o profeta Isaías, ele traz a profecia disso, né? E a presciência de Deus se manifestou nessa palavra. Olha só, Isaías capítulo 65, 17. Lá no Antigo Testamento, cerca de 600 anos antes de Cristo, né? Então, Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Deus falando. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aleluias. Olha que coisa impressionante. Isaías 66, 22. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Oh, glória! Você pode dizer aleluia, amém, glória a Deus! Olha o que ele falou, amado. Diz para você e diz a respeito da sua geração. A geração minha, dos meus filhos, os meus netos que confessarem, crer, a minha posteridade estará diante dos olhos do Senhor para sempre. Para você que está me ouvindo, olha a profecia do Senhor. Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E nós devemos aguardar isso. Como é que a gente aguarda? Pasmado? Olha, eu vou te ser sincero, quem tem a dimensão dessa palavra não é apático. Não pode ser apático. Não pode, não dá, não cabe. É cheio da glória, é cheio de vibração, é cheio de olhos na eternidade, é cheio, praticamente vê o Senhor em tudo e enxerga o propósito do Senhor em tudo. E nós devemos aguardar isso, cumprindo a vontade do Senhor, estando juntos no corpo, edificando o corpo. Precisamos estar falando a palavra como o Senhor deixou no seu testamento antes de subir aos céus. Eu vos envio a pregar o Evangelho a toda criatura. E essa é a palavra, esse é o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. Isso que significa você dar alimento aos pobres. Isso que significa você vestir o nu. É uma linguagem bíblica em parábolas, mas quando você prega o evangelho da verdade, você está distribuindo o pão que dá vida. Não sacia apenas a fome física, mas a fome espiritual, que a alma, que toda alma humana tem, que carece de salvação de Cristo. Nós devemos aguardar. 2 Pedro também diz isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós crentes, cristãos que esperamos no Senhor, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia. Aguardamos com perseverança, aguardamos com obediência, aguardamos crescendo no conhecimento do Senhor. Amém, igreja? Creia, você que está me ouvindo. Creia você também, meu irmão, minha irmã que está aqui. Os planos de Deus são infinitamente maiores, melhores do que qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer. Qualquer perspectiva atual te dê. É muito maior, muito maior. E trará verdadeiramente recompensas que transcendem tudo que você ouviu e vê. Transcende. E é tão bom, né, amados? É tão bom ter essa perspectiva, é tão bom ter essa esperança, é tão bom a gente ter esse futuro. Eu tenho um futuro. Eu vivo cada dia certa desse futuro. Meu esposo pregava e anunciava a Cristo tendo essa perspectiva. Que você também tenha, em nome de Jesus. Então, a eleição e predestinação da igreja, ela não se limita à redenção, à salvação em Cristo. A redenção, a gente tem que separar bem. A redenção ou a salvação em Cristo
liderada especificamente pela pregação do Evangelho. Por isso que eu preciso pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, né? A gente precisa pregar. Então, a salvação, a redenção, ela vem pela pregação do Evangelho. E Paulo fala em 1 Coríntios 1, né? É loucura, a loucura da pregação, né? Loucura da pregação. Não é porque o Evangelho é doido, é porque o Evangelho, ele confronta a sabedoria deste mundo, confronta a sabedoria dos sábios deste mundo, né? Então, mas a predestinação não envolve somente a redenção, mas abrange toda a promessa de Deus, né? É a salvação e a transformação física à semelhança do Cristo ressurreto. Aleluias. Vou repetir isso porque é muito importante. A eleição e predestinação da igreja, corpo de Cristo, não se limita à redenção em Cristo, mas abrange a totalidade da nossa transformação física à semelhança do Cristo ressurreto. Isso é maravilhoso, amados. Isso é algo pertinente somente à igreja. Vou repetir isso. Somente a igreja, corpo de Cristo. Por quê, pastora, só a igreja? Porque somente os que fazem parte da igreja foram identificados, ou seja, morreram com Cristo, foram sepultados com Ele e ressurgiram com Ele. Somente a igreja. Você entende isso? Somente a igreja, ela é predestinada à vocação celestial de ter a mesma imagem do Cristo ressurreto. Por quê? Somente aqueles que compõem a igreja, o corpo de Cristo, são identificados na sua morte e ressurreição e participarão da sua glória. Por causa disso, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele. Isso é entendido de maneira espiritual, não de maneira natural. Tá? Então, isso é muito importante entender isso. Por isso que somente a igreja para parte da eleição, ela é eleita. E eu vou explicar isso para você com detalhes. Hoje eu separei para dizer mais sobre isso. No Antigo Testamento, se você é um leitor assíduo, entende a palavra desde o Antigo Testamento, assim como Deus estabeleceu que somente os filhos de Levi, somente os levitas, poderiam ministrar na casa de Deus, várias passagens. Eu vou repetir também aqui para você ir lá dar uma olhadinha. Não está aí na note. Números, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Números 18, de 1 a 7. Deuteronômio 10, de 8 a 9. 1 Crônicas 15, 2. São passagens que eu separei para mostrar que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu, era uma ordem, e se não cumprisse, a pessoa morria. A gente sabe bem disso. Pessoas que não eram levitas, que fossem fazer. Tem gente que tentou, teve a ousadia de tentar a Deus e caiu morto, fulminado. Somente os levitas poderiam ministrar na casa de Deus. Da mesma forma que Deus estabeleceu isso, Deus também estabeleceu que somente os salvos em Cristo, na qualidade de membros do corpo de Cristo, que é a igreja, são chamados ao seu propósito eterno. Aleluias! Deus estabeleceu. Não é a Ana que está falando, não é um pregador qualquer. Deus estabeleceu que somente os salvos em Cristo, na qualidade de membros do corpo, são chamados ao propósito eterno e com vocação celestial. Ter a mesma imagem de Cristo, porque Cristo é o escolhido, Cristo é o eleito. E Ele compartilha a sua imagem com o seu corpo, que é eu e você. Aleluias, amados. Vibre com isso, em nome de Cristo, para a glória de Deus. Não apenas cante, mas vibre com isso, em nome de Jesus. Vibre. Nenhum descendente. Deixa eu pôr a palavra aqui que é importante. Ninguém, a parte de Cristo, pode tomar essa honra para si. Ninguém pode tomar a parte de Cristo. Abraão não pode. Abraão não pode, Moisés não pode. Durante os pregadores que vão morrer na tribulação não podem. No milênio não podem. Mas neste período, eu digo, você é privilegiado de viver nesse período. De aceitar a Cristo, por isso não negue tamanha riqueza de glória. Não negue isso. Nenhum homem à parte de Cristo pode tomar para si essa honra. Hebreus capítulo 5,
o autor de Hebreus vai falar sobre isso aí. Tem um contexto, mas olha essa palavra que ele fala no versículo 4, Hebreus 5:4. Agora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Então é Deus, como Deus escolheu Arão e a sua descendência de levitas, Deus escolheu a igreja para seu propósito eterno. Nenhum descendente de Adão, presta bem atenção nisso, você que está me ouvindo, que talvez tenha dado ouvidos a outra doutrina que diz coisas pouco divergentes. Presta atenção, nenhum descendente de Adão que nasceu morto para Deus, nenhum descendente de Adão que nasceu morto, né, em delitos e pecados, foi eleito ou predestinado para a salvação. Por quê? Porque ele precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Que misericórdia, pastora? A que se manifestou em Cristo Jesus. Todo nascido de Adão precisa ser alcançado pela misericórdia que Deus manifestou em Cristo, trazendo salvação a todos os homens. E para isso, ele precisa morrer com Cristo. Então, todo descendente de Adão, para fazer parte desse propósito, precisa crer em Cristo, morrer com ele, ser sepultado com ele e ressurgir dos mortos, participante da glória de Deus. E isso só cabe no período da igreja. Ao morrer com Cristo, aquele que creu em Cristo, ele é justificado do pecado, ele é livre do pecado, da condição de pecado. E ao ressurgir com Cristo, ele recebe a justificação, ou seja, ele é declarado justo, a nova criatura que é declarada justa. Não é um pecador, o pecador tem que morrer. O pecador tem que o quê? Fala com convicção de Deus. O pecador tem que o quê? Morrer. Quando ele morre, ele nasce de novo. E essa nova criatura é que é justificada. Ela é livre de toda condenação. Agora preste atenção no que eu vou falar. E como essa nova criatura pertence à justiça, para uso exclusivo de Deus, é que ela é santificada. Esta é a característica da santificação. A santificação que as pessoas pregam com relação à conduta, com relação à moral, com relação a caráter, não é o entendimento bíblico. Eu sou santificada porque eu pertenço a Deus e fui separada para algo que Ele tem no seu plano eterno. A santificação diz disso, amados. A nova criatura, eu vou repetir isso que é muito importante, a nova criatura, porque ela pertence à justiça, ela foi comprada por Deus, ela foi justificada. Isso para uso exclusivo de Deus. Qual é o uso exclusivo de Deus? A vocação celestial em Cristo, que vai perdurar pela eternidade toda. Toda a eternidade. Por isso ela é declarada santificada. Todos que obedecem ao mandamento de Deus, que é crer em Cristo, por terem sido gerados de novo pela palavra da verdade, que é o Evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade. São chamados ao propósito que Deus estabeleceu em Cristo, que é a preeminência de Cristo sobre todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, 18. Coisa maravilhosa, meu Deus, oh, graças te dou e te louvo por tamanha graça, por tamanha bênção, por tamanha riqueza, meu Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ele é Cristo, a cabeça do corpo, da igreja. Presta atenção. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. É o primeiro de muitos, né? Para que em tudo tenha a preeminência. Isso é maravilhoso. E Paulo, em Efésios, capítulo 1, ele vai trazer a conclusão desse propósito. Acompanhe comigo agora em Efésios, capítulo 1, de 16 em diante. A conclusão do propósito eterno está expresso nessa passagem. Se você quer entender o propósito eterno de Deus, leia essa passagem, Efésios 1, de 6 a 23. Pelo menos, né? Procure entender isso. Efésios 1, a partir do verso 16, diz assim, Paulo que recebeu essa revelação direto do Senhor Jesus, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Paulo está orando, da mesma forma que ele recebeu esse entendimento do Senhor, a revelação desse conhecimento, ele está orando para que eu e você, para que aqueles cristãos, e eu e você, né, todos os cristãos no decorrer dos tempos, entendessem no conhecimento de Deus, não é conhecimento humano, você precisa ter o conhecimento de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação. O Espírito Santo não inventa nada, o Espírito Santo guia a gente na verdade, que já está dada. Ele guia a gente na verdade. Versículo 18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Grife isso, a esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo estava orando, como eu também oro, para que você que está me ouvindo, tenha os olhos do teu entendimento abertos, pleno entendimento, né? Para que você saiba qual é a esperança da sua vocação e que você não despreze isso. Para que você saiba quais são as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Aleluia. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. A suprema grandeza do poder de Deus está operando em mim e em você. Você entende isso? Você entende isso? A grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força de seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos céus, acima, presta atenção agora, ressuscitou a Cristo, fez ele assentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, então não só nesse tempo, mas na eternidade. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Grife isso. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Aleluias. Repare a posição privilegiada da igreja. Repara. Não se distraia. Não deixa o inimigo te roubar isso. Observe a posição privilegiada da igreja, que é hierarquicamente superior a todo principado, potestade, poder, né? E Cristo é o cabeça da igreja. Presta atenção. É isso que o texto está falando. Agora perceba que entre Cristo, a cabeça e tudo debaixo dos seus pés, tem o quê? A igreja. Então tudo será colocado debaixo dos nossos pés. Tudo será colocado debaixo dos nossos pés. Você entende? Então por que você age como se não entendesse isso no seu dia a dia? Diz o Senhor. Por que você age como uma pessoa que desconhece toda essa realidade? Por que você não se coloca como autoridade sobre todas as potestades e age neste mundo, tentando roubar a semente que está no teu coração? Por quê? Pergunta o Senhor. O Senhor também te pergunta, você estava andando tão bem, o que te impediu de andar corretamente até o fim? O que te impediu? Diz o Senhor. Ai, meu Jesus, tem pessoas que acabam se tornando levianas, desprezando tamanha riqueza, sem entender mesmo. Ouvem, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Meu irmão, eu te convoco em nome de Jesus para o teu bem eterno. Não despreze essa profecia. Entre Cristo a cabeça e todas as coisas a seus pés está a igreja. Isso é importante você entender, porque quando eu falo do arrebatamento, isso é o primeiro ponto que faz com que a igreja será tirada da terra quando o juízo de Deus se manifestar, porque o que é a tribulação e a grande tribulação
é o juízo que foi dado no Éden, que a humanidade desconhece, se manifestará sobre toda a humanidade. Onde a terra será abalada, onde será o inimigo se manifestará e todos conhecerão aqueles que não se renderam a Cristo, a quem que eles estavam servindo. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo, diz o Senhor. Então, quando a Bíblia utiliza com relação à igreja, os termos eleição, predestinação, chamado, vocação, o que está em voga é o cumprimento do conselho eterno que foi estabelecido antes da fundação do mundo, estabelecido em Cristo. Sempre que você vê o termo eleição, predestinação, vocação, chamado, tem a ver com o conselho que Deus estabeleceu na eternidade, que foi estabelecido em Cristo. E Deus chama os salvos pelo Evangelho ao seu propósito para serem membros do corpo, sendo Cristo a cabeça. Aleluia. Ou também a outra linguagem que a Bíblia também apresenta, como Cristo sendo a pedra angular do templo. Cristo, é outra linguagem semelhante, paralela, né? Cristo é a pedra angular do templo e cada cristão se torna uma pedra viva desse templo. Então, eu e você somos pedras vivas desse templo e a pedra principal é Cristo, sobre o qual nós estamos fundamentados. Amém? É outra linguagem maravilhosa da palavra com relação ao mesmo assunto. Então, esse é um privilégio. Então, quem creu, né, João capítulo 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a todos, Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que creram, nesse período da igreja, ele será aceito como filho, será adotado como filho, e terá a mesma imagem do seu filho primogênito. Aleluia! Uma igreja constituída de filhos de Deus, esses filhos precisam ter a mesma imagem e semelhança corporal de Cristo. E por isso mesmo, por terem sido gerados de novo pelo Evangelho, pertencem à geração eleita como corpo de Cristo. Estão predestinados a terem a mesma imagem do Cristo glorificado. É por isso que a eleição e predestinação, elas figuram na Bíblia como bênçãos ou riquezas da glória, e não como misericórdia. Eleição e predestinação não se refere à misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se manifestou através do Evangelho para salvar. Mas para os salvos, a eleição e predestinação é bênção, é graça sobre graça, é a glória maravilhosa do Senhor sobre nós. A misericórdia se alcança por crer em Cristo, e as bênçãos são concedidas aos salvos que creram. Nos textos bíblicos, a eleição ela está vinculada à santidade. Por isso que, não sei se aqui o texto, não pus, Efésios capítulo 1, vai ver, Paulo vai falar sobre isso. Efésios 1, Paulo vai falar sobre isso. E a eleição ela está vinculada à santidade. Olha aqui, ó. Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele, está falando de Cristo, né? Nos abençoou nele. Antes da fundação do mundo, presta atenção, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então Deus separou essa geração dos em Cristo para o propósito dele, para serem santos. Serem santos quer dizer, separados para o propósito que ele estabeleceu na eternidade. Você entende agora essa linguagem? Tá? Então, a eleição está vinculada à santidade, que só é próprio àqueles que foram gerados como novas criações, como nova criação em Cristo, santos e irrepreensíveis, como Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Agora, a predestinação é para ter a mesma imagem e semelhança corporal de Cristo, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, aleluia. Eleição, separação para o propósito. Predestinação, ter a mesma imagem corporal do Cristo glorificado, para que ele seja primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. Ele será chamado o sublime entre os sublimes.
filhos. O Rei, o Rei. O Senhor, os senhores. Aleluia! Eu adoro ver a vibração de vocês, eu adoro. Eu adoro. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam plenamente abertos, para que você glorifique o Senhor, não somente aqui ouvindo essa palavra, mas todos os dias, diante das dificuldades, diante dos Golias, diante das cavernas escondidas, onde você fica chorando, onde diante cercado de leões. E você veja Deus calando a boca dos leões, fechando a boca deles, apagando o fogo. Porque você entendeu e vive o propósito de Deus, você verá muitos milagres. Creia nisso. Creia nisso. A união do homem com Cristo, na sua morte e ressurreição, é isso que distingue a igreja do restante da humanidade. A união do homem com Cristo, na sua morte e ressurreição, é o fator que distingue o cristão do restante da humanidade. Diferente dos salvos de outras épocas, a igreja foi participante da morte e passou a ser semelhante a ele na ressurreição. Por isso que a gente aguenta tanto. Por isso que, como ele foi até o fim, na cruz, a gente também aguenta tanto. Por isso que ele disse: olha, a gente vai passar por aflições, como ele passou, mas a gente terá recompensa. Por isso que ele suportou a cruz, porque ele via a mim e a você. Ele suportou a cruz porque ele viu o propósito de Deus que foi projetado na eternidade ser cumprido. Ele foi até a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 5. Paulo fala sobre isso. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Todos que pertencem à igreja, nesse período, eles passam no batismo que a gente chama batismo na morte de Cristo. Ou seja, são plantados juntamente na semelhança da sua morte, também será na semelhança da sua ressurreição. O mesmo poder que foi manifesto em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, operará nos membros do corpo de Cristo. Efésios 1:19. O mesmo poder, amados. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4 diz. Colossenses 3. Portanto, e Paulo é enfático, e ele coloca isso cumprido. Algo cumprido. Olha, presta atenção na linguagem de Paulo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, já buscai as coisas que... O que ele está falando? Você entendeu? Então você já morreu. Está morto, é novo. Você faz parte de um novo plano. Então busca as coisas que são de cima, não as que são da terra. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não fica ligado nas coisas do mundo. Usa deste mundo, mas dele não abuse. Então eu trabalho, eu conquisto coisas, eu procuro ter uma vida tranquila, suprida. Tranquilo. Não há nenhum problema nisso, de eu buscar fazer uma faculdade. Não tem nenhum problema, não estou falando nada disso. Estou falando, não coloque o teu coração nisso. Porque tudo isso vai passar. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e onde Cristo está sentado à destra de Deus, e na verdade você também está. E Paulo fala isso em Efésios, capítulo 2, versículo 6. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que coisa linda, amados. Quando Cristo e a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que Paulo está falando? Ainda vocês não estão vendo. E fala isso em outra passagem, vocês ainda não estão vendo isso. Mas quando Ele se manifestar, quando que Ele vai se manifestar? Para nós, igreja, primeiramente no arrebatamento. E para o mundo, na sua volta, quando ele pisar realmente nessa terra de volta, para reinar. Aí ele vai estabelecer o reino de Deus para sempre. Então, aí todos verão a Cristo e a glória dele. Quem é a glória dele? Eu e você que estará com ele. Todo mundo vai ver isso. Todo mundo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com ele. Aleluias, que palavra, amados. Que maravilha. Medite nesse texto, reveja essas passagens em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te dê uma alegria
A alegria que eu tenho, a alegria que eu tenho. Hebreus 12, de 22 a 24. Olha a linguagem diferente que o autor de Hebreus fala sobre a igreja. Mas chegastes, Hebreus 12, de 22 em diante. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos. Aqui o autor de Hebreus está chamando a igreja de Assembleia Universal, Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Então, em toda a ressurreição de todos, nós seremos os primogênitos de Deus, juntamente com Cristo. Coisa maravilhosa, amados, você não tem noção. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e vai aí daí em diante. Mas eu quero destacar, como Cristo é o primogênito dentre os mortos, o seu corpo também é nomeado como a Universal Assembleia, ou a Igreja dos Primogênitos, como ele disse no versículo 23. Então, amados, Cristo é o Filho de Deus, e ele é herdeiro de todas as coisas, porque ele foi obediente até a morte. Pela obediência dele, Deus o ressuscitou e cumpriu toda a promessa sobre ele. E agora também, os membros do seu corpo, filhos, são filhos também, e co-herdeiros com Cristo, pois é certo que os cristãos com ele morreram, para que com ele sejam glorificados. Isso é maravilha, está em Romanos 8,17, Colossenses 3,3. Nesse processo, Jesus será elevado à condição de primogênito de muitos irmãos, compartilhando sua glória com aqueles que foram predestinados para a conformidade com a sua imagem. Então, a predestinação recaiu sobre a geração, não sobre pessoas. Quem que foi predestinado desde o princípio do mundo? A igreja, o corpo de Cristo. Então, eu tenho falado sobre isso e vou repetir, a imagem e semelhança que foi projetada lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 26, lá, não se cumpriu no Éden. O que foi dado a Adão foi a imagem do Cristo que viria. Mas a imagem e semelhança que foi projetada e foi dado start no Éden, se cumpre aonde? Na igreja. Aliás, se cumpre em Cristo, né? Eu falo igreja porque a imagem e semelhança se cumpre primeiramente no Cristo Jesus, homem, ressurreto e glorificado, que é a imagem do Deus vivo. E agora, pertinente também à igreja, corpo de Cristo, por causa da sua identificação, da sua morte e ressurreição, também participarão da sua glória. João fala, 1 João 3,2, como ele assim é, assim também o seremos na sua manifestação. Somente a igreja, amado, o corpo de Cristo, é conforme a imagem e semelhança de Cristo. Então, há muitos salvos, em todos os tempos. Tá? Há salvos na antiga aliança, que obedeceram ao mandamento de Deus, que foi dado lá, que era aguardar o Messias, que era aguardar o descendente prometido no Éden. Haverá salvação na tribulação, em grande tribulação, haverá salvação no milênio, mas somente a igreja, ela é participante, é eleita e predestinada ao propósito eterno estabelecido em Cristo. E a glória de Cristo, ela foi dada a nós, igreja, e não a uma instituição. Jesus não criou uma instituição religiosa, ele criou a sua igreja, que é invisível, que é o corpo vivo de Cristo, composto de pessoas de todas as línguas, tribos e nações que confessam a palavra do Senhor, que confessam a Cristo Jesus como Senhor. Amém? Aqui na terra, a igreja é o corpo invisível de Cristo. É o templo que Cristo está edificando para Deus, constituída por todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor, desde a sua morte e ascensão aos céus até o arrebatamento da igreja. Eu gosto muito desse texto de 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Vai falar sobre justamente esse período do arrebatamento, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado. Olha lá aquilo que eu falei agora há pouco. Jesus, nós somos a glória do Senhor. Eu e você somos a glória do Senhor.
somos, não seremos. Você entende? Nós somos agora a glória do Senhor. Mas quando ele vier, o mundo que não reconheceu isso, o mundo que relutou contra isso, ele vai ser glorificado quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado através de todos os que creram nele. Nós somos a glória do Senhor, amado. No encontro com Cristo, quer seja na nossa morte física ou no arrebatamento da igreja, nós seremos transformados para nos tornarmos semelhantes a Ele em glória. E assim como Ele é, nós também seremos. Essa é a promessa da glorificação, onde a natureza mortal será substituída pela natureza imortal e divina, porque seremos participantes da natureza divina, a palavra do Senhor, compartilhando da sua vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Primeira carta aos Coríntios 15, 53. Que convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então isso é importante, amados. Esse corpo aqui, ele vai ficar aqui. No arrebatamento, Deus, nós somos transformados no arrebatamento. Para quem estiver vivo no arrebatamento, seremos imediatamente transformados. Tá? Então, é muito importante isso. Então, quero que você entenda que a eleição e predestinação, elas se manifestam na glorificação do nosso corpo. Ela é patente e evidente o propósito de Deus. Eleição e predestinação se manifestam na glorificação do corpo nosso, do cristão, resultando na semelhança com Cristo para todos os crentes. E é o objetivo da eleição e predestinação. A glorificação do nosso corpo não representa apenas o ápice da jornada da santificação, mas ela é, na verdade, o cumprimento máximo do propósito estabelecido por Deus em Cristo, desde os tempos eternos. A igreja possui a imagem de Cristo, pois qual é o celestial, assim também são os celestiais. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Amado de Deus que está me ouvindo, eu quero dizer para você que essa palavra é muito preciosa. Essa palavra, ela está nas Escrituras. E cumpre a você examinar com o coração aberto, com o coração rendido, com o coração que quer saber a verdade, não com o coração que quer apenas fazer investigações sem quebrantamento. Não adianta isso. Você precisa ter um coração quebrantado para que o Espírito Santo atue e traga luz. Eu oro como Paulo, para que isso daqui resplandeça no seu coração. E toda essa verdade te acalente nos dias de lutas, de batalhas, que grande é o Senhor na tua vida. Que grande será a recompensa que o Senhor te dará na eternidade. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus.